Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a demissão do ministro do GSI, CPI dos atos golpistas, impasses políticos do governo. Eu converso com o cientista político Rafael Cortes, que é sócio da Tendências Consultoria. Rafael, boa noite. Boa noite, Neide. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço e vamos falar dessa última crise aí do governo GSI. Gonçalves Dias pediu demissão depois da divulgação das imagens. De acordo com o governo, ele segurou essas imagens alegando que a câmera do local estava quebrada. Agora criou toda uma situação diferente no Congresso. O governo vinha resistindo à formação da CPI, agora ele mesmo aderiu. Lideranças concordam. Se não concordar, reforça uma narrativa que vem desde aquela época de que houve algo de muito estranho, que alguém facilitou a entrada. Inclusive o próprio presidente Lula, em entrevista depois do dia 8 de janeiro, ele disse que abriram as portas do Palácio. Ele alega que não sabia dessas imagens. Como é que você vê essa situação toda? Olha, Denise e todo mundo que está ouvindo em casa, é uma situação bastante delicada do ponto de vista da democracia e do ponto de vista do governo em particular. Então, no fundo, o que a gente está falando é um problema de desconfiança séria parte do governo eleito de que houve participação. A gente ainda não sabe individualizar essas participações, mas que pelo menos houve algum tipo de participação de Forças Armadas naquele processo que eclodiu no 8 de janeiro. E isso é muito caro para o jogo democrático, essa sensação de desconfiança no núcleo do governo. E, de alguma maneira, agora, com a divulgação desses vídeos e toda essa repercussão, o problema mostra o tamanho que ele ficou. Então, nomes que eram aparentemente de confiança do presidente da República num terreno minado, mesmo esses nomes, pelo menos no mínimo, não contam com a confiança diante das incertezas que a gente está vivendo. E a gente sabe que numa CPI sempre tem aquele risco de constrangimento de integrantes do governo. Ministros devem ser convocados. Flávio Dino sempre foi questionado pela oposição porque ele estava presente lá em Brasília no dia. Nós tivemos até a prorrogação da prisão de Anderson Torres, que era o secretário de Segurança do Distrito Federal, que estava viajando e depois se encontrou aquele documento que seria de um golpe mesmo, uma minuta de um golpe. Então ele continua preso e envolvimentos dele com aquelas fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, que pode ter atrapalhado votações. Então muita coisa pode acontecer na CPI e situações constrangedoras como os generais serem convocados para depor. Eles já passaram pelo constrangimento nas investigações conduzidas pela Polícia Federal, tiveram de depor, podem ser investigados e tem toda essa questão institucional colocada, Tem, e a CPI provavelmente deve ser criada, tem tudo agora diante dessa mudança na correlação de forças, de apoio do governo à investigação. A gente deve ter uma CPI muito tensa, porque essas repercussões institucionais, do papel de cada um dos possíveis nomes que vão estar lá, mas, sobretudo, pensando nessa relação do Estado brasileiro, isso vai ser agora desnudado. Então, alguns problemas que vieram lá de trás, que aparentemente estavam minimamente resolvidos, nos últimos anos eclodiram e agora talvez a gente deve viver, acho que não é força de expressão, quase que o auge desse conflito, pensando agora no período pós-Constituição de 88. CPI sempre tem aquele jargão, sabe como é que começa, mas não sabe aonde termina. E eu imagino que seja um cenário de muita polarização, até porque o bolsonarismo, uma parte dos atores com representação ligados ao presidente Bolsonaro, utilizavam muito dessa agenda para fazer oposição ao governo. A oposição ao governo não era nem tanto no plano econômico ou em outras agendas de políticas públicas. Ficava muito em torno do que aconteceu com o 8 de janeiro. Acho que não é por um acaso que o governo agora vai adotar a estratégia de apoiar a criação da CPI. Agora, não deixa de ser estranho o governo envolvido nessas denúncias e investigações, sendo que houve toda uma mobilização de bolsonaristas desde a época das eleições, os acampamentos na frente dos quartéis. Aí se falava da politização do Exército, politização das polícias, e isso ocorreu de fato. Não houve um desmonte desses acampamentos, onde muita coisa aconteceu. Por exemplo, aquela tentativa de se explodir uma bomba em Brasília, no aeroporto, partiu do acampamento, na frente do Exército de lá. E o Exército pode ter se omitido no 8 de janeiro.
Não é? Então, é toda uma situação muito complicada institucional que o Brasil vai ter que segurar. Claro, Denise, a gente não pode tirar o contexto do que estava acontecendo, né? E o contexto é no mínimo, né, alguma insegurança, algum tipo de contestação do resultado eleitoral. Resultado eleitoral que foi a vitória do presidente Lula pelo PT, um partido de esquerda, e isso sabidamente, né, diversas lideranças, sobretudo da reserva, mas enfim, o entorno tinha um mal-estar, né, com a vitória do presidente Lula. Inclusive, houve áudios vazados, né, manifestando, né, esse posicionamento de que há um incômodo. Tá? Esse é o fato em questão. Né? Acho que é isso que a gente está tratando. A partir daí, fazer uma reversão de que eventualmente tem participação no governo como motivador, me parece ficar um pouco torta essa história. O que a gente pode discutir é, uma vez que, dado aquele contexto, se as lideranças governistas, se elas tomaram as melhores decisões para minimizar ou para monitorar aquilo que estava acontecendo, né? Os acampamentos e outras manifestações. Mas certamente a motivação tem a ver com a percepção de risco que veio com a vitória do PT e o não cumprimento de uma regra básica do jogo democrático, que é o resultado das eleições. A grande discussão que houve desde o início, desde logo após os atos de 8 de janeiro, é até que ponto o novo governo sabia do que estava acontecendo e recebeu as informações. Então, isso será investigado. Mas chama a atenção o fato de os bolsonaristas, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, não temerem uma CPI, né? Bom, pelo menos agora do ponto de vista da retórica, era essa estratégia, até porque isso vinha ao encontro, né, talvez o principal ponto, né, com a ida do ex-presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, ele fica distante do jogo político, de alguma maneira fica uma incógnita como seria essa oposição. E o que a gente está aprendendo é que essa oposição, pelo menos nesses 100 dias, para simplificar, do novo governo Lula, não é tanto uma oposição partidária, né, e mais uma oposição muito ainda dialogando por meio das redes sociais. Né? Então, quem está fazendo oposição de fato não são partidos que não estão na base, mas que de alguma maneira estão dialogando, né? São esse bolsonarismo mais forte, com essa identidade mais clara, e estavam explorando muito essa questão. A gente já tinha visto nas reuniões das comissões na Câmara, quando, por ocasião, por exemplo, da visita e do depoimento do ministro da Justiça, Flávio Dino, já dava um pouco o tom da onde estava indo. A polarização ficou clara, ofensiva contra ele. E aí, com a divulgação do vídeo, isso virou muito forte, a ponto do governo, peraí, eu acho que a gente está perdendo um pouco esse jogo, ele está indo para um caminho que, na verdade, pode gerar mais desgaste político do que, eventualmente, a CPI geraria. E aí a gente vê que o novo governo não conseguiu assumir o controle, assim, entre aspas, da questão das redes sociais. Não é controlar, proibir, censurar. Controle de ocupar espaço mesmo. Né? Inclusive, o presidente Lula acabou dando munição, não é, para os opositores ganhar espaço na rede, quando ele questionou a posição, por exemplo, de Sérgio Moro, alegando a possibilidade de ele estar envolvido na divulgação dos planos criminosos do PCC, agora na polêmica em relação à guerra da Ucrânia, teve a questão até da compra dos móveis para o Alvorada. E, paralelamente, teve as investigações contra Bolsonaro, a questão das joias. Então, ficou a disputa aí quem está mais no holofote. Acho que os governos, em geral, né, não só no Brasil, mas nas democracias representativas, vão precisar aprender com o efeito de rede social no processo político, né? Até para o seu próprio capital político. A gente ainda não sabe onde vai dar, mas acho que tem duas características que já chamam a nossa atenção. Primeiro é realmente a qualidade da informação e a interpretação dos fatos que ganham... fake news, né? No limite as fake news. E o segundo é a velocidade, né, Denise, com que os temas vão ganhando força. E isso deixa realmente os governos em geral, com um espaço de atuação muito mais limitado. Veja, por exemplo, no caso da tributação, né, ou da possível tributação do comércio eletrônico. Sempre não estava muito claro qual seria a estratégia, já sinalizava alguma intenção, mas de repente o tema estava dado e ele virou um tamanho que o governo acabou tendo que recuar. Não dá para encarar isso. Eu imaginaria que antes das redes a gente teria um processo de
acomodação, é muito mais lento até os temas ganharem a proporção que eles ganham. Com rede social é quase que instantâneo. Então, acho que esse aprendizado é algo que ainda a classe política como um todo vai precisar fazer. Alguns grupos fazem melhor porque eles emergiram na política com essa presença de redes sociais. A chamada política tradicional ainda precisa correr um pouco atrás para entender como é que é essa dinâmica. Talvez do lado de Lula, Janones tenha conseguido pegar o jeitão da situação das redes sociais, mas é só ele. Agora, deputado, não dá para ele comandar essa situação. Agora, para fecharmos, como é que você vê o encaminhamento das pautas do Congresso se ocorrer mesmo essa CPI, arcabouço fiscal, reforma tributária, as MPs que ainda não foram votadas? Atrapalha sim, a gente não sabe a extensão, acho que isso vai depender muito da natureza dos debates, mas atrapalha. É energia, é tempo que se desgasta, né? Isso acaba tendo que as lideranças governistas, a depender do tamanho e do tipo de depoimento, vão acabar fazendo esforço para isso e, num certo sentido, perdendo um pouco a força para outras questões. Não acho que seja impeditivo, sobretudo pensando no marco fiscal, né? Porque o marco fiscal tem sido central para o debate sobre taxa de juros, isso acho que vai ter um espaço, mas para outras questões pode atrapalhar sim. Para curto prazo, as medidas provisórias, porque elas já estão sob algum risco em função dos conflitos entre Câmara e Senado e, sobretudo, para a reforma tributária, que é uma reforma difícil, depende de tempo e de energia. A depender de como for o encaminhamento dessa CPI, a tendência é que tenha, sim, algum prejuízo para o governo. É isso, vou encerrando por aqui com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigada pela sua participação, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, boa noite a todo mundo. Vocês.